Olá, Adriana Dantas, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, senhor Antônio Pazotto, seja bem-vindo. Boa noite, senhor Luiz Alberto. Olá, Valéria Cruz, boa noite também, Leda Lovato. Dona Leopoldina, muito boa noite também, seja bem-vinda. Oneida Alves, muito boa noite. Olá, Heitor, boa noite também para você, seja bem-vindo. Marlene, boa noite para você e a todos os companheiros aí da comunidade. Boa noite, Marilza Abreu. Olá, Lília Roldão, muito boa noite também. Boa noite, Michele e Gabriel Rossato. Joana Bandeira, boa noite, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, muito boa noite para vocês também. Maria Ângela, boa noite também, Luísa Nalim, sejam bem-vindas. Que assim seja, Dona Leopoldina. Dona Luzia, boa noite também para a senhora, para a Luísa, para a Celeida. Boa noite, Valdete, seja bem-vinda. Boa noite também, José Ricardo. Seja muito bem-vindo. Jossanã, muito boa noite. Ronaldo Farc, boa noite também. Edna Bueno, boa noite. Rosilda, boa noite também. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite. Já retornou das férias e do passeio, né, Rosilene? Isso é muito bom. Olá, Flávia, boa noite também para Anitta e para o Clarindo. Boa noite, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor. Boa noite também, Rita Caparelli, seja bem-vinda. E a Netinha também, né, com certeza. Cidinha Vieira, muito boa noite. A famosa semana do saco cheio, né, Rosilene? Então temos que, aqueles que tiveram, é bom realmente aproveitar. A Cleo também fala isso, Rosilene. Viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Olá, Célia, boa noite para você, para Eva, Joaninha, Francisca e família. Boa noite também, Marcileia, Guilherme e Luciano, sejam bem-vindos. E já está aqui na nossa hora de nós iniciarmos, fazer a nossa prece. Pedimos mais uma vez a proteção e a permissão de Jesus e da espiritualidade para nós iniciarmos esses momentos, né, Marinha? Boa noite. E boa noite também a todos aqueles que porventura nos acompanham e que não se manifestam, né? E a gente às vezes não fica nem sabendo, a gente descobre depois que algumas pessoas estão aí participando. Então a gente fica muito feliz, fica muito realmente satisfeito com a participação de muitas outras pessoas e que vocês possam divulgar cada vez mais essas informações que a doutrina espírita nos traz, nos apresenta, sobretudo para este mundo tão conturbado ainda, né? É tão preocupante o quanto as pessoas ainda não conseguiram despertar para esta realidade e despertar a sua própria consciência. Então,
que realmente tenham essa oportunidade. Lógico, não precisa aqui se manifestar, não precisa deixar o seu boa noite, de jeito nenhum. O importante é que cada um de nós participemos e sejamos instrumentos desse Cristo maravilhoso, né? Então, boa noite também para Cristina, né? A nossa companheira lá da academia. Boa noite também para Elisângela, agora nossa nova companheira também lá na cidade de Itamugi. Maria Eleusa, seja bem-vinda, boa noite também Cecília e Reinaldo, que bom. Gente, então vamos nesse instante levarmos o nosso pensamento nesses breves minutos a Deus, a Jesus e a espiritualidade. Chegamos aí corridos, apressados para estas reflexões, e nesse instante é bom nós respirarmos profundamente e nos conectarmos com o mais alto, lembrando mais uma vez desse mestre incomparável, que com muito amor, com muita dedicação e com sabedoria, esteve aqui entre nós, nos legando conhecimentos e informações que nós demoraremos ainda muitos séculos, talvez milênios, para conseguirmos entender na profundidade como nós podemos e devemos fazer para entrar numa conexão perfeita e íntima com o próprio Criador. Mas estamos no caminho certo, uma vez que cada um de nós deixamos nossos afazeres, vencemos obstáculos para estarmos aqui conectados uns aos outros inicialmente, para juntos nos conectarmos com Cristo e os seus ensinamentos, o que já representa um grande avanço nesta seara e na nossa própria trajetória como criaturas em busca de um Criador. Por isso, desejo a todos vocês que esta vontade, que esse desejo, esse carinho enorme de estarmos aqui reunidos se transforme em bênçãos de paz, sobretudo de muita tranquilidade, de certeza, de fé em todos esses ensinamentos, e que Jesus se faça efetivamente presente e que sejamos capazes de perceber a sua presença através dessas energias e desses fluidos que nos envolve a todos, que envolve o nosso lar, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles cujos nomes se encontram aqui no nosso caderno de intenções, aqueles que se consideram ainda nossos inimigos, e para todos aqueles que a espiritualidade nesse instante deseja direcionar-lhes todas essas energias e vibrações que estão aqui comandando o nosso ambiente. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, e que a gratidão também se transforme em chuvas de bênçãos. E deixar aqui também, né, anotado, deixar aqui também registrado, hoje é aniversário da Val Lima, né, que também sempre que pode está aqui participando conosco, né? Então isso é muito bom e importante. Gisela Goulart, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Tuca, Cláudia Honor e Eliane, boa noite para vocês. A Valdete aqui pedindo orações para Elaine e Cristina. Sim. Olá, Lourdes Ogata, muito boa noite, seja bem-vinda. Zezé Bueno, boa noite. Olá, Adélia Rodrigues, muito boa noite também, seja bem-vinda. Gente, que nós possamos então agora aproveitarmos esses instantes para nós fazermos. Olá, Daí, boa noite também para você, seja bem-vinda. Sr. Antônio Onofre, boa noite. Vamos continuar aqui as nossas reflexões neste capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se perceberam, esse capítulo tem mexido muito conosco, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, e a gente viu inclusive com uma certa profundidade o que representa esses ensinamentos para nós. E na sequência nós estamos aqui agora vendo caridade material e caridade moral. No último encontro fizemos a leitura e estudo do texto do Espírito Protetor, onde ele nos apresenta como é que nós podemos dizer? Alguns exemplos de caridade moral, porque muitos possuem essas dúvidas, e a gente já viu no nosso encontro anterior, né? No nosso encontro anterior, nós vimos que a caridade material é aquela caridade que vai gerar um impacto na estrutura físico-perispiritual da pessoa.
enquanto que a caridade moral, ela vai gerar um impacto na própria pessoa, que vai modificar os seus comportamentos, vai modificar a pessoa na sua forma de ver e de enxergar a vida, vai modificar a pessoa na sua regra, ou nas regras que ela segue do bom procedimento. Não nos esquecendo, é claro, da questão 629 do Livro dos Espíritos, que nos diz exatamente que a moral é a regra do bem proceder. Então essa caridade moral é toda aquela caridade que vai gerar esse reflexo na vida destas pessoas, ok? Então, como nós vimos isso, nada mais assim diferente, né, do que exatamente ou especificamente trabalhar com o Espírito Protetor, dissecando um pouquinho deste seu texto, dessa sua mensagem, trazendo aquelas informações que ele reputa como exemplos, são apenas exemplos do que vem a ser a caridade moral. Bom, nós falamos também um pouquinho mais sobre a questão do livre-arbítrio, falamos um pouquinho dessa dificuldade, inclusive, de nós entendermos Deus, né? Até mesmo porque, gente, até a leitura da piedade, nós já também, nós vamos estudar essa leitura, uma leitura muito interessante, que começa exatamente dessa forma, né, que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. A gente vai percebendo que a caridade, ou as oportunidades que nós temos de praticarmos a caridade, elas vêm exatamente da dor e do sofrimento de outras pessoas. Então, lá no texto sobre a piedade, a gente vai falar mais sobre isso. É algo muito delicado, porque se eu tenho a oportunidade de praticar a caridade, é porque do outro lado existe alguém necessitando dessa caridade, necessitando deste apoio, necessitando deste auxílio. Então é algo sim delicado, que nós precisamos aprender, e por isso que a gente sempre diz, né? Quem são os principais beneficiados com qualquer atitude onde nós nos colocamos a serviço do outro? É claro que somos nós mesmos. Então, Deus, conhecedor de tudo isso, Ele vai dando oportunidades para todas as criaturas se modificarem, tanto aquelas que estão necessitadas, quanto aquelas que de alguma forma se colocam na condição de beneficiadores daqueles que realmente necessitam mais. Agora, nós terminando esse texto, essa parte, a gente vai estudar a beneficência. A beneficência já é um texto, e a gente vai ver no primeiro momento o texto de Adolfo, bispo de Argels. Eu não vou mencionar aqui para vocês sobre essa bibliografia, ainda que breve, de Adolfo, bispo de Argels, porque nós já tivemos a oportunidade de estudá-la num outro momento, em outras mensagens. Boa noite, Vânia, seja muito bem-vinda. Nós já tivemos a oportunidade de estudar em outras mensagens, então a gente não vai repetir. Mas, lógico que mais adiante, já havendo necessidade, a gente toca nesse ponto. Olá, Flávio Gava, muito boa noite também, seja bem-vindo. O que nós precisamos nesse primeiro momento falar sobre a beneficência? Também é um título que possui algumas mensagens. Dentre essas mensagens, no nosso próximo programa, provavelmente não vai ser hoje, né? A gente vai ver sobre São Vicente de Paulo. E aí vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho da vida dele para vocês. É algo assim, fantástico. A gente já percebe desde a infância um espírito se preocupando com os necessitados. Com certeza um espírito, sim, missionário, que veio com essa tarefa de deixar exemplos, de deixar ou montar aí estruturas para facilitar a própria humanidade nessa prática do bem e da caridade. Mas não vou adiantar, vamos deixar para o momento certo, oportuno. Se der, talvez inclusive a gente comece hoje mesmo falando um pouquinho dessa sua vida, porque é algo maravilhoso, né? Boa noite, Iraci Rosa, boa noite também, Natália, sejam bem-vindas. Mas, antes de nós falarmos, já que Adolfo, bispo de Argels, a gente já conhece um pouquinho, precisamos falar do que é a beneficência. Gente, o que é a beneficência?
A beneficência nada mais é do que uma virtude, assim como todas as outras. E até interessante, né? Qual seria o conceito de virtude? O que nós entendemos por virtude? A virtude, de uma forma assim bem geral e ampla, é a qualidade de quem se conforma com o comportamento desejado. Ou seja, todo mundo que faz ou que cumpre aquilo que de alguma forma está previsto na lei, a gente fala, opa, essa pessoa é uma pessoa virtuosa, ela anda reta, ela anda certa, ela anda de uma forma correta com todas as leis. E é claro que a gente fala de virtude muito mais este procedimento correto com as leis morais. Então, todos aqueles que desenvolvem este comportamento moral desejável e adequado, a gente diz que é virtude. Tá? Então, a paciência é uma virtude, a caridade é uma virtude, o amor é uma virtude, a beneficência também é uma virtude. A beneficência, contudo, é aquela virtude que nos faz, já que faz parte dos nossos comportamentos desejáveis, a prática do bem. A beneficência diz exatamente isso. É aquela característica que nós vamos desenvolvendo e que nos permite fazer o bem aos outros. É isso. Tá? Dito isso, ou tentando conceituar, porque conceituar a virtude, ou conceituar algo abstrato, ele não é algo assim também muito simples e muito fácil, né? Isolina, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Anitta, seja bem-vinda. Boa noite, Cidinha, seja bem-vinda. Ótimas preces, orações e vibrações lá, Anitta, que a espiritualidade os acompanhe nesse trabalho. Dito ou trabalhar nesse conceito, repito, abstrato, que não é algo muito fácil e simples de você trazer uma conceituação ou algo direto, é necessário nós avançarmos na leitura e estudo. E esse espírito, Adolfo, ele vai começar dizendo que a virtude, ou especificamente essa virtude da beneficência, ela é capaz de dar os mais puros e suaves deleites ou prazeres, as mais puras e belas alegrias do coração, que nem a indiferença e nem o remorso podem perturbar. Se você tiver a beneficência, se você tiver essa capacidade de fazer o bem aos outros, o seu coração vai se alegrar de tal forma que não vai existir na sua vida indiferença, não vai existir nenhum tipo de remorso ou nada capaz de perturbar esta sua paz e a sua alegria. Ele vai dizer que se a gente tivesse condições e capacidade de compreender o quanto é agradável tudo isso, nós não faríamos outra coisa na nossa vida. Já ouvi sim algumas pessoas darem, vamos assim dizer, o seu testemunho, que fizeram bem para alguém, assim, de uma coisa que nem imaginavam, justamente dessa forma como o título do capítulo fala. Nem imaginavam o que estavam fazendo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. E de repente chega uma pessoa e agradece. A pessoa diz que experimenta uma satisfação, uma alegria, e ela carrega consigo aquela satisfação por um certo tempo, né? Cília Machado, boa noite, seja bem-vinda, sempre é hora. A gente consegue, o próprio Espírito está dizendo isso. A gente não faz ideia do quanto que a generosidade faz bem para o nosso coração, e de modo muito especial esta generosidade, onde uma mão não sabe o que a outra faz. Porque se a gente fizer esperando algo em troca, nós vamos ficar tão assim envolvidos e tão ansiosos que nós não vamos experimentar nenhum tipo de alegria no coração.
A alegria vem exatamente desta abnegação, deste desinteresse, né, Olga Colasso? Boa noite. Vem justamente do desinteresse, porque você não espera absolutamente nada em troca. Então, é interessante nós começarmos a trabalhar, e essa leitura, ela vem trazendo isso para nós. Ó, peraí, se a gente pudesse ter como única ocupação na nossa vida fazer o bem aos outros, gente, o nosso planeta seria diferente. A gente não teria mais dificuldades, tristezas e com certeza talvez não teríamos sequer fome no nosso planeta. O detalhe é que infelizmente nós, cada um de nós, enxergamos apenas e tão somente aquilo que nos faz bem, aquilo que nos satisfaz. Somos egoístas aos extremos, que até para praticar a caridade, a gente consegue colocar uma pitada de egoísmo ou de orgulho, o que de uma certa forma dificulta a mudança e alteração do planeta, né? Sabe aquele que inclusive diz, eu tenho orgulho de ser humilde? É mais ou menos assim. Então, o que esse Espírito está falando, né, Wagner? Boa noite, seja bem-vindo. O que esse Espírito está falando é exatamente isso. Espera aí, olha. Tenta experimentar fazer o bem sem que a outra mão saiba o que você está fazendo. Tente experimentar as alegrias que esse comportamento vai te trazer. Ele chega inclusive a dizer que não se compara às alegrias que nós temos das festas aqui materiais que a gente participa. Às vezes numa reunião de família, que você vai lá, se diverte e tal, não chega perto da alegria que você experimenta quando você faz o bem para uma pessoa. Muito. E ele diz, citando inclusive como exemplo, provavelmente exemplo que ele deve ter vivenciado. Gente, é triste você sair, caminhar pelas ruas e ouvir, às vezes, crianças puxando ali os seus pais, puxando pelo braço, e como diz ele, dizendo as palavras que ferem lá no fundo do nosso coração. Tenho fome. Já imaginou uma criança dizendo que sente fome? Ou uma criança, uma família que não tem como e o que comer? Às vezes tem que escolher se prefere comer no almoço ou comer na janta, porque é algo realmente delicadíssimo. E aí, não há nem que a gente ficar falando e muito preocupado com a questão da caridade moral. Porque a caridade material ali se faz necessária, é primeira necessidade. É prioritário. E o Espírito chama atenção para isso. Que tristeza que não dá. Se por um lado temos a alegria de sermos úteis para alguém, do outro lado sentimos a tristeza quando a gente não pode fazer. Ou, eu posso até acrescentar aqui, alguns já tiveram a oportunidade de ver outras pessoas rejeitando aqueles que precisariam. E aí você olha, realmente é triste, você vê alguém enxotando, expulsando alguém, é algo triste e complicado. Você vê alguém discriminando uma outra pessoa na sua frente, e muitas das vezes você se sente impotente, é triste, é o que esse Espírito está falando aqui. Porque a beneficência, ela engloba todo tipo de benefício que você pode trazer para alguém, em todos os aspectos, seja material, seja moral. A beneficência é exatamente essa virtude que vai nos ajudar. E aí vem essa questão que ele coloca. Se você pode ajudar, as alegrias que você experimenta é algo inenarrável. E que você pode, muitas das vezes, carregar isso por muito tempo. Ao passo que o contrário é triste. Quando você não pode fazer, ou quando você presencia, é algo realmente muito complicado
e delicado. Continua esse Espírito dizendo que ele teve essa oportunidade de levar esperança para determinadas pessoas. Nós vimos o trabalho que ele fez justamente lá em Argel, na África. Ele teve todo esse trabalho lá. Então, ele fala que ele experimentou sim. Ele experimentou alegrias desse tipo. E nós não podemos esquecer. Aí aqui até abrindo um parênteses, a gente começa a pensar, os Espíritos deixando as suas mensagens, eles tentam o máximo possível nos convencer daquilo que eles já foram convencidos. E ele inclusive utiliza aqui no meio da sua exposição as frases impactantes do próprio Evangelho. E ele lembra, olha, não se esqueçam das palavras do Cristo. Todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Gente, veja que interessante. Nós vimos, sim, um pouco mais no início do capítulo, a gente viu justamente essa questão de fazer o bem àqueles que podem nos retribuir. Fica o questionamento: que recompensa nós teremos? Os publicanos não fazem o mesmo? Pois é. Imaginem se você soubesse e Jesus falasse: estou passando na sua casa. O que vocês iriam fazer? Nossa, dava aquela faxinada, deixava tudo preparado, ia preparar um verdadeiro banquete para Jesus. Ia ou não ia? Ia fazer aquela faxina até da alma, Nossa Senhora, eu estou com a minha alma realmente lavada. Eu vou receber a visita do Cristo. Mas o que ele está tentando incitar? É o seguinte, peraí. Tudo que você faz a um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo. Aí eu até te pergunto, o que fica mais... Vamos usar assim em termos financeiros para entender. O que fica mais barato para nós? Prepararmos um banquete para Jesus se ele falar, olha, eu estou indo lá na sua casa? Ou você dá um prato de comida, por exemplo, para uma pessoa que tem fome, que sente necessidade? Ou você parar um pouquinho aquilo que você está fazendo para ouvir alguém e aconselhá-la, se possível for? O que fica mais barato? O que é mais prático? O que é mais comum e corriqueiro na sua vida? Eu tenho certeza que são essas coisas mais simples. Então ele está chamando atenção nisso, pelo menos eu consigo ver e enxergar nesse aspecto exatamente isso. Olha, todas as vezes que você está fazendo isso para qualquer pessoa, você está fazendo para o próprio Cristo. Isso, gente, para mim é mais um motivo para nós experimentarmos alegria íntima lá dentro do coração. Ou, como diz aí, já preparando, Cecília, para o nosso encontro no próximo final de semana, é isso que você pode fazer para dar um sentido na sua vida. Caridade. Isso dá sentido, isso dá prazer, isso dá, acima de tudo, a vontade de repetir estes atos constantemente. Porque se nós buscamos felicidade na nossa vida, como é que nós podemos conseguir? Como é que nós podemos conquistar? Ou como é que nós podemos caminhar de uma forma mais feliz? Está aí. A caridade é isso. Acrescenta ainda, só para vocês terem uma ideia, acrescenta ainda, Adolfo, que isso, gente, é uma obrigação de todas as criaturas. Nós nascemos com essa semente divina dentro de nós, na nossa consciência. E na nossa consciência, qual que é a única coisa que está escrito e que nós somos destinados? É fazer o bem, a evoluirmos fazendo o bem. Então, fazer o bem aos outros, ou desenvolver a beneficência, é uma obrigação. Claro que uma obrigação, primeiramente, das pessoas ou dos espíritos conscientes, porque aqueles inconscientes, ou aqueles que estão no nível de consciência de sono sem sonhos, eles sequer vão perceber, eles não vão sentir nenhum tipo de alegria dentro do coração.
Eles não estão preparados, talvez, para isso ainda. Por isso os exemplos são de extrema importância. E os exemplos, além de ser de extrema importância, é também uma forma de caridade moral. Sim, caridade moral. Acrescenta ele: ide ao encontro do infortúnio. Eu estou falando, a gente tem tanta oportunidade. Algumas batem à nossa porta, mas tem muitas outras que a gente pode ir atrás. Tem umas que não bate na porta não, mas sabe quando assim a pessoa parece que chega na porta, ela não tem coragem de bater e às vezes recua? Gente, é muito comum. Você vê que uma pessoa está doidinha para querer conversar, puxar conversa contigo, te perguntar alguma coisa, desabafar contigo. Ela vai chegando, ela vai... E tem muita gente que não percebe. Está aí, uma das formas. E de novo, o que o Espírito Adolfo diz: vamos fazer isso e vamos experimentar as alegrias da alma ou do coração? Depois vocês me dizem. Eu tenho certeza, e certeza absoluta, que vocês vão se sentir muito bem. E você imaginou que ele diz: se nós adotássemos isso, como uma regra de comportamento, a obrigação de sempre fazer o bem, gente, nós já estaríamos num mundo muito mais feliz. Muito mais feliz. Assistindo recentemente até uma exposição do Haroldo, e aí fizeram essa pergunta para ele, né? Quantos anos, mais ou menos, ele achava que a humanidade estava atrasada? Aí ele falou: eu estou fazendo aqui umas contas muito por baixo, por alto e tal, porque eu estou sem calculadora, e ainda brincou, né? Gente, mais ou menos ele fala assim, que é coisa de uns 5.000 anos que a nossa humanidade estaria atrasada. Ou nós poderíamos estar mais ou menos uns 5.000 anos à frente. E ele fala isso com base, inclusive, nas informações que nós temos no livro A Caminho da Luz, essa obra fantástica de Emmanuel, que eu costumo dizer que representa a história moral do nosso planeta. Quando Sócrates estava reencarnado há mais ou menos 500 anos antes do Cristo, a espiritualidade percebeu e aplaudiu a receptividade que ele teve. Aplaudiu e começaram a sorrir. Porém, não durou muito tempo estas alegrias da espiritualidade superior, porque com pouco tempo assassinaram Sócrates, para vocês terem uma ideia. Ou seja, nós não estávamos ainda totalmente preparados para os ensinamentos daquele ministro do Cristo, porque inclusive Emmanuel vai trazer que Sócrates era um ministro do Cristo. Depois, gente, nós tivemos a oportunidade de ter Jesus. Da mesma forma, Jesus veio, o início foi algo maravilhoso e fantástico, mas não demorou muito. Nós, a humanidade, o sacrificamos, ou o crucificamos, para mostrar que realmente o nível da nossa crueldade. Mais uma vez, a espiritualidade superior vai se entristecer com o nosso comportamento, e a gente vai atrasar. Mesmo depois do Cristo, nós tivemos aí grandes chances, né, os primeiros cristãos demonstrando algo maravilhoso e fantástico, mas de repente nós passamos a interpretar a nosso bel prazer, ou para a satisfação dos nossos interesses, os ensinamentos do Cristo. E com isso, nós passamos mais ou menos uns 1000 anos, que é esse período aí da Idade Média, nas sombras, com dificuldades. Então veja, vários pontos demonstrando exatamente esse atraso espiritual nosso. Por quê? Porque a gente deixou esta obrigação ou esse compromisso de fazer o bem aos outros, de beneficência.
Pois é, Valdete, com certeza, isso é sim caridade. Mas nós não conseguimos fazer isso. Nós brigamos por tantas coisas ou tão poucas coisas, coisas tão insignificantes, e a gente não tem coragem de fazer isso. Por isso ele vai dizer nessa mensagem que a caridade é um santo remédio que traz paz ao coração e alivia os sofrimentos da alma. A caridade é isso. Traz paz ao coração e alivia os sofrimentos da alma. E tem tanto bem para ser feito nesse nosso planeta, mas tem tanto bem, são tantas pessoas precisando de ajuda e precisando de auxílio, e a gente fica aí desperdiçando as oportunidades. Portanto, fechando a mensagem de Adolfo, no próximo encontro a gente vai falar de São Vicente de Paulo, mas fechando a imagem de Adolfo, ele diz, olha, vamos aproveitar, vamos buscar todas as oportunidades que nós tivemos, ou se você ainda não conseguir buscar todas, busque pelo menos algumas oportunidades de fazer o bem, de trabalhar essa beneficência, de trabalhar a generosidade. Não se preocupe com nenhum tipo de recompensa. Tente fazer isso e vá ali consigo mesmo, no caderninho da sua memória, lá num dos arquivos, numa das suas janelas de memória. Anota lá, qual foi a sensação que você teve quando você fez o bem, quando você foi generoso ou generosa para com o outro. Anote lá as alegrias do seu coração, por quanto tempo elas se arrastaram com esse benefício que você fez. E se está fazendo bem realmente, renove. Opa, eu vou fazer de novo, aquilo foi tão bom, e faça de novo. Não se preocupe em buscar muito longe, comece dentro do seu próprio lar. Talvez no início as pessoas vão estranhar, nossa, mas peraí, por que você mudou o comportamento? O que está acontecendo? O que você está querendo? Não, eu só estou querendo ser generoso, só querendo ser bom. Eu só quero melhorar um pouco, eu só quero sentir alegria dentro de mim. Então, não vou brigar contigo, eu só quero te dar um abraço, como a Valdete colocou aí. Pronto. Vamos fazer esse teste, e eu tenho certeza que logo, logo, nós estaremos aí transformando o nosso planeta, a partir do momento, é claro, que a gente transforma o nosso próprio coração. Agradeço imensamente a vocês por mais essa oportunidade, por mais estes estudos, que Jesus nos dê cada vez mais força, para a gente levar adiante essa nossa tarefa e principalmente avançarmos. Muita paz a todos vocês, até o nosso próximo encontro.